Eu não entrei, não vou entrar lá por suas causas, por causa dos seus pecados, por causa da sua rebeldia. A rebeldia é considerado um pecado de feitiçaria contra os nossos líderes. Mas hoje, nessa noite, que você venha com uma posição. Queremos dar valor aos nossos líderes espirituais aqui da igreja. Porque Deus não levantou eles à toa. Deus não levantou eles somente para mandar nós fazer o trabalho, não. Deus levantou eles para ser os nossos guias aqui, irmãos. Então vamos dar valor às nossas lideranças. Vamos dar valor aos nossos líderes. Estão desprezando os líderes da igreja. Estão desprezando os pastores da igreja. Mas aqui não, nessa noite, o sangue do Cordeiro vai te corrigir. Você vai dar valor aos seus líderes. Você vai dar valor àquele que todo dia jejua, todo dia bate o joelho no chão dizendo: ora a Deus, levanta a tua obra, Deus. Dá força a tua obra nesta noite. É a noite que você vai entrar na promessa de Deus. É a noite que Deus vai realizar seus sonhos. Mas primeiramente você tem que ser obediente a Deus. Obediência a Deus, amém? Abra sua Bíblia no livro de... Aleluia, estou tremendo porque a presença de Deus está real neste lugar. Livro de Josué, capítulo 6. Meu Deus. Aleluia. E quantas lutas e quantas provas nossos líderes por causa de nós. E quantas batalhas travadas que eles entram por causa de nossas vidas. E nós estamos dizendo que eles não valem nada. Mas hoje você vai saber a importância de obedecer um líder espiritual aqui dentro da igreja. Livro de Josué, capítulo 6. Glória. Josué, capítulo 6, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem encontrou diz aleluia. Eu vou aleluia, eu vou esperar os irmãos. Aleluia. Tem pessoas apercebidas, pessoas dando na cara, dedo na cara de pastor, desobedecendo a liderança. Mas para nós obedecer algum outro objetivo na vida, vamos obedecer nossos líderes aqui na terra. Para depois obedecer, primeiramente nós temos que obedecer a Deus e a sua palavra, depois os líderes espirituais. Amém? Vamos ver a partir do versículo 1. Ora, Jericó ficou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó e seu rei, e os seus valentes valorosos. Pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia redorarão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-se um sonido de buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, a qual em frente de si. Amém? Pegue na mão do seu irmão. Gostaria de dar o nosso irmão Ramon orando aqui por mim. Amém? Convidados para a paz do Senhor Jesus, amém? Convidados para a paz do Senhor Jesus, amém? Todo mundo será a mão do nosso irmão Antônio. Vamos orar. Senhor Deus, poderoso Deus amado, vem para estar, Deus, a vida do teu servo, Senhor. Derrama a tua glória, a tua Shekinah, o teu poder sobre as nossas vidas. Fala, Senhor, tremendamente, Senhor, em nosso meio. Opera, Deus, cada vez mais em nosso lar, Senhor. Opera, Deus, cada vez mais nessa igreja, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, falar tremendo, ó Pai, essa noite. Que o Senhor venha, Deus, abrir a sua porta do céu. Que o Senhor venha, Deus, abrir as janelas do céu, Senhor. E derramar, ó Pai, a tua glória. O teu poder, Senhor, neste lugar, Senhor. Aí está o teu servo, Senhor. Vem, Deus, tomar ele como um canal de bênção, Senhor, na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Aprova o Senhor Jesus. O tema da mensagem para a minha vida e para a sua é conquistando uma grande promessa. Vê o seu irmão, o tema da mensagem. Conquistando uma grande promessa. Pega na mão do seu irmão. Farei
em frente a uma grande promessa. Fala, indo em frente a uma grande promessa. A muralha estará em volta. Fala, hoje Deus derrubará o último obstáculo da sua vida. A muralha cairá abaixo. Amém? Vamos crer nisso. Vindo com a promessa foi feita a nação eleita de Deus, o Israel de Deus. Visto que Josué, moço de Moisés, que fora levantado pelo Senhor para seguir Moisés, a Bíblia diz assim que quando o Senhor fez uma promessa, um certo homem disse: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, farei de uma grande nação, abençoar-te-ei, exaltarei teu nome, seu nome será famoso, os seus descendentes vão ser como as estrelas do céu e como o grão da areia da praia. Essa mesma promessa feita a Abraão, um homem que construiu mais altares de toda a história da Bíblia. Onde que Abraão ia, o Senhor apareceu e construiu um altar para a adoração de Deus. Este mesmo Abraão, sendo ele a Deus, eu como vosso ser toma posse da promessa. Eu não tenho filhos, mas mulher estéril, já avançada em idade. Será que os meus herdeiros vão ser filhos das minhas escravas, filhos das minhas concubinas? Será que vai ser Eliezer? E Deus diz para ele: não vai ser Eliezer, nem filho da sua concubina. A sua mulher vai ter um filho, Abraão. Ele vai dar muita alegria, porque diz a Bíblia Sagrada, no contexto que Isaac se representa, a alegria representa riso. Essa mesma promessa feita a Abraão. E quando Abraão já é avançado em idade, o anjo aparece a Abraão com uma tenda no deserto. E o anjo diz: ora, Abraão, Deus vai te dar um filho, Deus vai te dar um herdeiro. Diz a Bíblia Sagrada que Sarai estava dentro da tenda lá, dormindo, até mesmo para nada para comer. E ela começou a zombar do anjo. O anjo disse para Abraão: ora, Abraão, por que Sarai está rindo? Por que ele está debochando? E manda ela trazer para fora. E Abraão chama Sarai e perguntou: ora, mulher, por que você está rindo? Ela: não estou rindo, o anjo está rindo de mim. Ela diz: como posso eu, uma mulher avançada em idade, gerar filhos e filhas? O anjo guarda para dizer: ora, mulher, para Deus nada é impossível. Para mim, para você talvez é impossível chegar numa grande promessa. Talvez para mim, para você é possível realizar nossos sonhos, completar a nossa chamada. Mas o Deus do impossível está aqui nessa noite. Nós vamos conquistar a promessa. Não tem para Jericó, não tem para gigante. O maior que está do nosso lado do que ele está no mundo. No mundo é o braço da carne, mas do nosso lado, Deus dos exércitos, para nos ajudar a guerrear nossas guerras. Sarai se engravida, e nisso a concubina teve Ismael. Ou seja, a história bíblica não conta mais a história de Ismael, depois que ele passou por um momento de aflição ali no deserto, mas conta para Isaac. Isaac se recolheu o riso. Ele casou com Rebeca e teve 2 filhos, o chamado de Esaú e outro de Jacó. Esaú, representado no contexto bíblico, representa enganador, mas Deus disse: eu rejeito Esaú e escolhi Jacó. Este mesmo Jacó tivera 12 filhos, o chamado Rubem, outro Simeão, outro Levi, outro Judá, outro Isacar, outro Zebulon, outro José, outro Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azé. E José representado pela Manassés. Ele teve esses tantos de filhos, mas eu não quero contar a história de José porque não vai dar, o tempo é curto. Mas eu quero falar do tribo de Levi. Nasce um com poder e autoridade. Ele mesmo nasceu do seu pai e da sua mãe, foi jogado no rio Nilo, e o egípcio pegou e disse: ora, escrava, cuide desse menino para mim, que eu vou pagar o seu salário. Diz a Bíblia Sagrada que cresceu o menino por nome de Moisés, um menino forte, bonito, cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés disse: eu vou dar uma volta no Egito para ver como está a obra. Eu vou dar uma volta. E dando uma volta, viu um egípcio batendo no israelita e matou aquele egípcio, escondeu o corpo dele na areia. Moisés foi perseguido e Faraó ficou sabendo que ele não era o verdadeiro seu filho, pois esse Moisés estava ali fugindo de Faraó. Encontrou 2 meninas no campo apacentando a ovelha de seu pai,
porque diziam a ele que aqueles pastos eram deles. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés foi em cima daqueles pastores e eles fugiram. Pois bem, essas meninas agradou e conheceu a Moisés, e elas voltaram para casa felizes, porque não havia acontecido nada com o seu rebanho. E elas chegaram: ora pai, nós conhecemos o egípcio, ele é o pai do salvou, não deixou os pastores abater nosso rebanho. Ele diz: por que vocês vão trazer para cá? Ele deve estar com fome. Chega Moisés diante de Jetro. Jetro apresenta ele e diz: ora, apacenta alguns dias. Ele apacenta o rebanho de Jetro. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés casa com uma de suas filhas. Pois bem, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, estava ali cuidando das ovelhas. Uma ovelha começou a sair fora do rebanho e subiu até o Monte Horebe, ou seja, o Monte Sinai. E diz a Bíblia Sagrada que Moisés foi atrás daquela ovelha e uma voz brava dizendo: ora Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu pisa, homem, é terra santa. Eclesiastes 5, primeiro: guarda o teu pé na casa do Senhor. É pedente mais a ouvir do que a lhe oferecer sacrifício de tolo. Você não ouve os seus líderes, você é um tolo. Você não respeita os seus líderes, você é um tolo. Mas nessa noite é a noite de conserto, é a noite que nós iremos tomar posse da promessa. Só quem vai tomar posse da promessa joga essa mão. Moisés, eu vou te enviar para salvar o meu povo, para libertar o meu povo. Ora Deus, quem sou eu para diante de Faraó, o homem poderoso, para libertar o teu povo? Eu nem sei menos falar, eu tenho medo. Deus, eu disse para ele: não temas. Jesus disse para Abraão: não temas. Jesus, ele disse para Jacó: não temas. Ele disse para Samuel: não temas. Ele disse para Davi: não temas. Ele disse para Isaías: não temas. Ele disse para Ezequiel: não temas. Ele disse para Jeremias: não temas. Todo dia na sua vida você vai dizer: Deus, quem sou eu para chegar perto de um e pregar a palavra? Quem sou eu para libertar o teu povo? Mas Deus vai dizer no dia: não temas, não temas, não temas, eu sou contigo. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Deus está contigo. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que quando o Faraó virou um rei poderoso, ele disse: meu Deus, esses povos de Israel, cada dia eles crescem mais. Daqui uns dias está como a areia do mar, como as estrelas do céu. Eles vão ficar poderosos e vão tomar nossa terra. O oficial pergunta: o que vamos fazer, Faraó? Ele diz: ora, vamos fazer deles escravos, vamos fazer deles açoite, vamos maltratar eles, vamos obrigar eles a fazer tijolos. Pois bem, meus amados, queridos irmãos, quem tem promessa de Deus é caluniado, quem tem promessa de Deus é pisoteado, quem tem promessa de Deus, aleluia, é maltratado, quem tem promessa de Deus, aleluia, é criticado. Mas aleluia, uma vez que você tem a promessa, você não morre, porque enquanto ela não cumprir na sua vida, aleluia, quem tem promessa de Deus pode passar pelo amargo, quem tem promessa de Deus pode passar luta, pode passar prova. Espera no Senhor, a promessa vai cumprir na sua vida. Seja como Abraão, tenha fé em Deus e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. E castigou Israel. E chegou Moisés: ora, Faraó, o Deus mandou vir aqui para você libertar o povo dele, a fim de que sirva ele no exército, no deserto. Ele diz: ora, como é o nome desse Deus? Ora, eu não sei o nome dele não, mas o eu sou me enviou aqui nessa para libertar o povo dele. Eu quero te dizer, o eu sou se faz presente. Mateus 18:20, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente no nome dele. Aleluia. Isaías disse que Deus habita no meio dos louvores e da adoração. Se você vem para adorar o Senhor, se você vem para glorificar o Senhor, abra a tua boca e dá glória a Ele. E disse: não vou liberar. O Senhor começou a mandar pragas. Foram 10 pragas, a última. O Senhor disse: ora, Moisés, você vai matar um cordeiro e o sangue dele vai passar
umbrais e nos vergais das portas. E aquele que não tiver a marca do sangue, este vai morrer. Mas se o espírito da morte der a marca do sangue, ele vai passar por cima. Deus fez 3 alianças conosco na terra. A primeira aliança, a aliança de servo. A segunda aliança, aleluia, aliança de filhos. Aleluia, a terceira e última aliança foi a da promessa. Porque, aleluia, o servo não sabe o que o Senhor faz. O servo só tem que arrumar a casa, preparar comida, fazer isso, fazer aquilo outro. Aleluia, desculpa. Até a segunda aliança é de amizade, a terceira de filho. Aleluia. Você tem um amigo, igual Ramon, quando vamos à casa dele, chega e entra, irmãos. Se ele deixar, vai senta no sofá. Se ele deixar, pode ir lá na geladeira e pegar algo para você comer. Se ele deixar, pode pegar água. E a terceira aliança é de filho. Filho não. Filho entra na casa, faz o que quer, pula no sofá, pega água na geladeira no que quiser, pega o dinheiro do pai, pega o carro do pai emprestado. Filho, e eu só quero te dizer nessa noite, só vai entrar na Canaã celestial aquele que tem a marca da aliança, que é o sangue de Jesus Cristo. Ele diz: comer e beber esse é meu sangue, em testemunho de muitas pessoas, em prol da nova aliança. Só vai entrar naquela terra quem tem aliança. Se você tem aliança, a morte não tem poder sobre a sua vida. Meia-noite, houve o céu, um tremor, começou a ventar muito forte. O espírito da morte passou e matou todos, mas o Israel de Deus ficou ileso. Não morreu cachorro, não morreu pássaros, não morreu ninguém. O Israel de Deus está com a marca da promessa. Se você tem essa marca, você não vai morrer. Você já passou da morte para a vida eterna. Jesus Cristo disse: o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim dar vida e vida com abundância. Depois que Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, e como todo acontecimento, o Senhor disse a Moisés: toca nas águas e o mar vai se abrir. Lá do céu, o Senhor com a narina soprou, aquele mar abriu. Depois que Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, Israel passou por 5 provas, 5 tipos de deserto. O primeiro deserto é o deserto de Horebe, que significa Sinai. Lá eles acamparam numa terra chamada Refidim, e lá não tinha água para o povo beber. O povo disse: olha, nós vamos te matar, porque você nos tirou da terra do Egito para passar fome, nos tirou da terra do Egito para passar miséria. Ei, deixa eu falar com você aqui nessa noite. Talvez você estava lá no Egito, no mundo, você tinha carro, você tinha moto, você tinha dinheiro. Hoje você vem para a presença de Deus, passa luta, passa prova e fica falando: ah, lá no mundo eu tinha isso, lá no mundo eu tinha aquilo. Quando você, aleluia, quando a pessoa tem um escravo, ela pega ele e solta ele, o escravo volta para casa de novo. Ou quando nós pegamos um passarinho no ninho, abrimos a gaiola para ele ir embora, ele vai e volta porque está acostumado. Mas se você espera no Senhor, o seu socorro já está a caminho. Jeremias 33:3: clama a mim, te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda você não conhece. Salmos diz assim: a oração do justo pode muitos seus efeitos. Salmos 34:17: o justo clama, o Senhor os ouve e livra de todas as angústias. Êxodo capítulo 17, versículo 6: o Senhor vira para Moisés: olha, Moisés, bata com o teu bordão na rocha e vai botar água. Se a tua vida está seca, a água do Espírito vai te molhar nessa noite. Você vai ser cheio. Quem quer ser cheio? Quem quer ser cheio nessa noite? O segundo deserto de Sitim. Agora vai estreitar. Cobras, escorpiões, aranhas, traição. Escorpiões para Jesus significa traição. O que é traição, John? É pessoas que vão levantar contra o seu ministério. O que é traição, John? É pessoas que vão comer no mesmo prato que você come, e quando você virar as costas, está te apunhalando por trás. O que é traição, John? Traição são pessoas que vão julgar o seu nome, falar mal de você. O que é traição, John? Traição é pessoas que vão puxar o seu tapete. Deixa eu te dizer, quanto mais se apredejam, mais o Senhor levanta o teu ministério. Quanto mais mal fala de
você, mais Deus engrandece o teu nome. Quanto mais puxa o seu tapete, mais alto você vai voar para a glória de Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e adora Ele. Terceiro deserto de Mara. Lá tinha águas amargas. Enfrenta a amargura de vida. Amargura é você arar a terra, plantar sementes, não colher, pessoas colhendo seu lugar. Amargura é você ver pessoas ocupando o seu lugar, o seu dono de posse. Amargura é ver você ver seus sonhos não realizados. Amargura é você comprar tijolos, comprar areia e não ver sua casa construída. Amargura é você sacrificar pela igreja, sacrificar pelo povo, e a igreja não cresce espiritualmente, não cresce material. Amargura é você estar orando dia e noite, noite e dia, e nada acontece na sua vida. Mas diz a Bíblia Sagrada, aleluia, onde tem um amargo sempre tem um pote de mel, irmão. Se sua vida até hoje, e a partir de hoje chega de amargo, você vai, aleluia, a posse do pote de mel. Se a partir até ontem meia-noite a sua história é só de amargura, a partir de hoje vai ser, a sua vitória vai ter sabor de mel, irmão. Vai ter sabor de mel nessa noite. Disse Deus a Moisés: ora, Moisés, joga o teu bordão nas águas e elas vão ficar doces como mel. Ele jogou o bordão, as águas ficaram doces. Bebe da água do Espírito nessa noite. Seja fardo nessa noite. Chega de amargura, chega de tristeza, chega de pedreiradas, chega de calúnias. Chega, irmão, chega de luta, chega de prova. É tempo de vitória. É tempo de vitória. O quarto deserto de Eli, significa repouso. Lá tinha uma fonte de águas e 70 palmeiras. Descansa no Senhor, Deus. Repousa em Deus. No momento certo Ele vai te dar a sua vitória. No momento certo Ele vai te dar o seu milagre. O povo lá no deserto quente, o sol a cerca de 50 graus de temperatura, tomando água fresca na terra de Eli e descansando debaixo das palmeiras que tinha uma sombra. E a brisa do vento que simboliza o Espírito Santo, aleluia. Se Deus, você está queimando nesse deserto, está passando por dificuldade, o Espírito Santo vai soprar uma brisa na sua vida. Você vai ser leve, vai ser cheio do Espírito Santo. Mas espere em Deus, irmão. Não dê ouvido a Satanás, não dê ouvido ao diabo. Continue com a sua fé nele. Em nome de Jesus, Deus vai abençoar a sua vida. Mas você tem que dar um tempo para Deus. Está escrito no livro de Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todo tipo de propósito. Está escrito mais, se não me lembro o versículo, há um tempo de falar, há um tempo de ficar calado, há tempo que Deus fala conosco. Usa a voz para falar: ora, você vai ser bem sucedido. Usa a voz para falar: Deus está te entregando a vitória. Mas tem dia que Deus prova nós no silêncio. O silêncio de Deus, aleluia, não é para te matar, não é para te destruir. Deserto, aleluia, para o mundo lá fora é luta, é prova, é desgraça. Deserto para crente é deserto onde levanta pregador. Deserto é lugar de levantar levita. Deserto é lugar de levantar pastor. Deserto é lugar, aleluia, de levantar verdadeiros adoradores, a qual adoram o Pai em espírito e verdade. Se receber adorar o Pai em espírito e verdade, dá glória. Aleluia. Você ainda de sua grande promessa, você vai enfrentar inimigos, mas o Senhor está do seu lado 24 horas. Ele não dorme. Ele está contigo, meu amado. Ele está contigo, minha amada. Ainda que você vê seus filhos nas drogas, sua família sendo destruída por Satanás, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quinto deserto de Moabe. A última parada que o povo de Israel deu antes de tomar posse da terra de Canaã. E ali, como sempre, todo deserto não é nada fácil. Passaram lutas, passaram provas ali. E disse Deus a Moisés: ora, Moisés, aparece diante
Moisés sobe. Você está vendo a terra, Moisés? Estou, Senhor. Está vendo com os olhos, para você não vai. E Moisés morre em frente ao monte Pisga, de frente à terra prometida. Levanta, Josué. Isso eu disse, Josué, eu vou ser contigo como eu fui com Moisés, mas se esforce para ler o livro da lei e obedeça e faça tudo o que nele está escrito, Josué. E Josué foi levantado por Deus e disse: ora, Josué, você vai dar 7 voltas, 6 voltas durante 6 dias, e no último dia você vai dar 7 voltas durante a muralha. Segundo alguns historiadores, uma volta só significa 32 quilômetros. Imagina só, irmão, você dando 32 quilômetros a pé não é nada fácil, ainda mais em círculo, você rodeou o primeiro dia, o segundo dia vai, o primeiro dia na igreja é crente desse jeito, aleluia, glória, aleluia, vamos para o monte, vamos fazer campanha. O segundo dia já está meio desanimado, o terceiro dia já está rastejando, meu Deus, eu estou no sacrifício. No quarto dia, aleluia, já não tem força para ler a Bíblia. No quinto dia não tem força para orar. E no sexto dia está gritando: só Deus tem misericórdia. Mas Deus vai renovar suas forças nessa noite. Está escrito em Isaías 40, versículo 30: aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão nas asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está no sacrifício. Alguns perguntam: irmão, cadê aquele azeite de antes? Cadê aquela força toda? Ih, já desceu pelo ralo. As provas trouxe trincaduras em mim. O azeite saiu. Tem crentes aqui, pessoas aqui nessa noite não estão mais firmes, sabe por quê? É crente de Coca-Cola. Pode ir. No começo é gás. No começo tá com gás todo. Ô irmão, vou lá no monte. Vão, fazer vão. Tem vigiando na Ventosa, vão. Tem vigiando, vão. Depois quebra a cama. A oferta de Deus tem que falar a verdade. Eu não fui levantado na baixura. Eu não fui levantado para pregar canivete. Eu fui levantado para pregar espada, irmão. Se você gosta de espada, levanta a mão e adora ele. Pegue na mão do seu irmão, é hoje que você vai chegar. Pega na mão do seu irmão, fecha os olhos. Começa a glorificar Deus. Começa a pedir o Espírito Santo de vida agora. Agora, irmão, agora. Pede Deus para te encher nessa noite. Fala, eu vou esperar você orar um pouquinho. Começa a receber crente. Receba o renovo de Deus. Vamos entrar na terra prometida. Vou esperar. O Espírito Santo não te tocou porque ele está vendo adoração na sua vida. Ele só não te tocou porque ele está vendo você buscando é de espírito e verdade. Chega de preguiça. Chega de morte. Hoje é tempo de incendiar este lugar, igreja. Ó Deus, segundo a unção que foi derramada sobre o meu ministério, Pai, começa a derramar aqui agora, Pai, sobre a obra privada do Deus vivo. Incendeia, Pai, a tua igreja.
Recebe, presbíteros, evangelistas, obreiros. Recebe nesta noite o gás do Espírito Santo sobre a tua vida. O Espírito Santo só põe fogo quando o crente tem gás. Se você tem gás, fogo, fogo, fogo. Olibata, assuia, canarabaxonaga. E vassoura na calabaçu e cantará. Recebe juventude. É hoje. Sai, demônio. Não vai ter pra diabo. Não vai ter pra capeta. Não vai ter pra bomba gira. Não vai ter pra carne. É tempo de renovo. É tempo de conselho. Como é que